Olá! Hoje o nosso tema vai ser um pouco diferente do tema de estudos, que é a rotina policial, que muitas pessoas me pediram. Mas antes de você continuar esse vídeo, já vou pedindo para você deixar o seu like e se inscrever no meu canal, que é um espaço que eu tenho para poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória e agora também da minha rotina de uma forma mais didática, mais direta, que a gente pode bater mesmo esse papo de Delta. Então, eu peço para você se inscrever aqui, deixar o seu like e até ativar as notificações, que direto eu coloco um vídeo novo aqui para você que sonha em ser policial, que quer saber sobre a carreira, como que funciona. Hoje eu vou falar sobre a minha carreira de delegado de polícia, carreiras da Polícia Civil e também um pouco de outras carreiras, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Penal, fazendo um link, né, como que funciona essa engrenagem da Polícia Civil com essas outras instituições, um pouco das nossas funções. Então vamos lá, a rotina policial dentro do aspecto da Polícia Civil. Eu no meu cargo de delegada de polícia e também vou comentar um pouco de outras profissões, porque a gente tem ali, né, na vivência, a gente acaba lidando com a polícia militar, com a guarda municipal, a polícia penal nem tanto, mas a gente também tem, né, um contato, nós somos todos da segurança pública, então estamos todos interligados. Bom, se você quer ser policial, saiba que você não vai ter uma carreira monótona, nunca vai ser monótona. Até mesmo para o delegado de polícia, que é uma carreira jurídica, né? Nós que somos formados em direito, nós, apesar da maior parte do tempo, acho que a gente passar num gabinete, trabalhando, né, nas investigações, tocando ali o inquérito policial, administrando também uma delegacia, a gente tem dia que vai acontecer coisas que a gente, vamos ter que sair, vamos ali, vamos ver um negócio, eu quero ir também, eu vou junto com a minha equipe. Então, assim, vai muito do perfil do delegado de polícia também. Eu tenho colegas que são mais operacionais e tem colegas que são mais gabinete mesmo, que, né, ficam no gabinete fazendo seu trabalho e quando precisa vai pra rua. Eu acho que eu sou o equilíbrio entre os dois, pendendo mais pro gabinete, mas gosto muito de operação, adoro operação policial, gosto muito de ir em local de flagrante, às vezes de um crime muito grave, quando tem flagrante, né, ou às vezes um local de homicídio, gosto bastante de comparecer, acho que faz parte da profissão, então eu acho bem interessante essa parte externa que nós temos. Há pouco tempo atrás, eu tive um caso que foi de maus tratos aos animais e eu fiquei muito indignada com aquilo. E aí, quando o pessoal da minha equipe chegou lá para verificar, até intimar a pessoa, né? O investigador de polícia, que geralmente faz mais serviço externo, ele viu realmente que havia uma situação de maus tratos ali, flagrante, me ligou, falei, não, eu tô indo por aí, eu quero ver como que é a situação, se a gente vai flagrar a pessoa ou não. Então, assim, tem casos que eu gosto de comparecer pessoalmente pra poder ver como que o que tá acontecendo ali, sabe? Eu gosto bem dessa parte da rua. Não é muito a função do delegado, né? A função geralmente é mais do investigador de polícia, fazer essa investigação, mas a gente comparece também em alguns locais. E a gente vai fazer, e eu vou equilibrando assim, aquela parte mais burocrática de gabinete. Eu tenho que fazer um pedido de prisão preventiva, tenho que fazer um pedido de mandado de busca e apreensão, né, para uma residência, ou de um menor. Então, tem essa parte burocrática, né, da fundamentação jurídica que a gente faz no gabinete, e aí, quando sai esse mandado, a gente tem que ir pra rua. Então, assim, montar uma operação policial é muito bacana, montar essa operação, ir pro local, né? Geralmente, esses mandados são cumpridos cedo. Então, assim, se acordar de madrugada, né? Se colocar sua roupa institucional, né? Padrão pro local, arma de fogo e fazer aquele briefing antes da situação toda. Dependendo da operação, né, como que é, mas geralmente a gente sempre, né, repassa tudo como é que é para as equipes e tal, e isso pra mim é muito bom, sabe? Fazer essa parte operacional, eu gosto muito.
disso. E isso dentro do aspecto do delegado de polícia, né? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre algumas carreiras que eu acho muito interessante também. Bom, vamos lá então para alguns cargos dentro da Polícia Civil. O cargo de investigador, que é quem faz essa parte massiva, né, geralmente da rua, e fazer uma intimação. Então, assim, tem que intimar alguém, intimar no local. É o investigador de polícia que comparece, vai fazer um levantamento dos fatos ali de um crime. Ele é um investigador de polícia que vai pra rua, levantar testemunhas, verificar se tem câmera de segurança, que vai fazer essas análises. Então, é uma carreira mais ostensiva. Não chega a ser ostensiva porque é da Polícia Judiciária, né? Polícia Civil. Mas é a carreira que mais vai pra rua, que mais tem esse contato, que investiga, né? E que alguns estados é chamado também de agente ou inspetor, mas são praticamente as mesmas funções, que é essa de investigar. E escrivão de polícia, né? Assim, o braço direito do delegado é um escrivão de polícia. O escrivão de polícia, ele tem uma função essencial também na delegacia, que cuida do expediente cartorário, que são os procedimentos que nós temos numa unidade policial. Então, os inquéritos policiais, né, instaurados por portaria, auto de prisão em flagrante, procedimento de menores, TCO. Então, assim, tem todo aquele acervo na delegacia e o escrivão é responsável pela condução do andamento daquelas diligências ali, de acordo com o despacho do delegado. Então, eu dou um despacho dentro de uma portaria para o escrivão expedir um ofício, por exemplo, para a Guarda Municipal, para ver se tem uma câmera de segurança em determinado local. O escrivão vai expedir esse ofício e vai entregar para o investigador não entregar literalmente, porque agora é tudo digital, né, gente? Mas assim, o investigador, a partir desse ofício, vai encaminhar e vai no local fazer essas diligências. Fazer oitivas, por exemplo, em cartório. A gente tem que ouvir a vítima, tem que ouvir o investigado, tem que ouvir testemunhas. Então, tudo é o escrivão de polícia que faz. E varia muito também, assim, sabe, gente, do local. Pelo menos aqui em Minas Gerais, eu já tive escrivães que faziam com maestria o trabalho de investigação, que eram, assim, pau pra toda a obra. Então, eu falo que uma delegacia, nós somos uma engrenagem, né, para funcionar. E a gente não tem como ver uma carreira isolada da outra. Um delegado não é nada sem a sua equipe e a equipe também não é nada sem o delegado. Porque acaba que a delegacia não anda sem o despacho do delegado, e se o delegado despachar e se a equipe não trabalhar, a gente rende muito pouco. Então, eu tento, assim, ser o máximo ligada à minha equipe. Todas as delegacias que eu passei, eu sempre tive um ótimo relacionamento com todas as equipes que eu trabalhei. Isso pra mim é muito bom. Então, assim, porque a gente depende um do outro, né, pra essa engrenagem funcionar mesmo. Então, assim, o escrivão, se precisar, vai na rua, resolve um negócio. O investigador precisar expedir um ofício, fazer uma coisa ou outra, faz também. Às vezes tem que levar um preso, tem que conduzir um preso, não tem investigador ali, às vezes está em outra diligência, o escrivão vai acompanhando também. Então, assim, a gente vai, o delegado vai também, se quiser, operação, junta todo mundo, vai todo mundo para operação. Então, assim, vai muita proatividade da pessoa, embora, né, cada um tenha mais ou menos as suas funções delineadas ali, mais ou menos não, tem, né, as suas funções delineadas para escrivão, para investigador, agente, inspetor, as funções do delegado de polícia, mas como uma equipe, para quem, né, pensa ali no bom funcionamento da delegacia, então às vezes a gente acaba fazendo uma coisa ou outra, um ajudando o outro. Eu, por exemplo, já fiz muito oitiva em cartório, já trabalhei em delegacia que não tinha mulher para poder fazer oitiva, então às vezes casos de estupro, eu mesmo fazia oitiva, já fiz muita oitiva de medida protetiva, já ajudei a investigar algumas coisas em alguns casos, sabe? Fazendo serviço de investigador. Eu tenho pra mim o seguinte, quanto mais a gente sabe dentro de um lugar que a gente trabalha,
mais valorizado a gente é. Então, assim, eu tento saber o máximo que eu posso. Obviamente que a gente não consegue saber tudo. Tem coisas que o investigador de polícia vai saber fazer que eu não vou fazer, que eu não sei fazer. E que o escrivão sabe fazer que eu não sei fazer. E vice-versa. Mas, assim, eu tento aprender o máximo, sabe, com a minha equipe, coisas que às vezes eu não sei, falar, depois eu quero aprender com você. E às vezes eu até esqueço, não dá tempo, mas eu penso muito nisso, sabe? E ainda dentro da Polícia Civil, nós temos o cargo de perito criminal e médico legista, que também são indispensáveis à nossa investigação. Perito criminal. O perito criminal, ele comparece para fazer um local externo de crime. Se, por exemplo, um crime de homicídio. Teve um crime de homicídio ou um crime de furto, de roubo. O perito ele vai comparecer no local e vai fazer aquele laudo externo. O que aconteceu naquele local? Um furto, por exemplo, qualificado pela escalada. O perito criminal vai colocar no laudo. Realmente aqui tem um local de escalada. Isso também pode ser feito nas investigações pelos investigadores, né? Os investigadores também fazem uma prévia do levantamento local, colocam fotos, tudo. Mas o laudo do perito criminal é indispensável pra gente. E também fazem outros tipos de laudo. Não só do local de crime, sim, mas prestabilidade de arma de fogo, para saber se aquela arma ela é realmente eficiente, né, para um disparo de arma de fogo. Exame de drogas, laudo de drogas ali, tanto o preliminar, que é feito durante um flagrante, ou o definitivo, também o perito criminal que faz. Então, assim, muitos casos que a gente resolve são baseados nesses laudos, sabe? São calcados nesses laudos do perito criminal. Então, assim, para eu comprovar a materialidade de um crime de tráfico de drogas, eu preciso do laudo do perito criminal confirmando que aquilo ali se trata de droga. Porque não tem como a gente indiciar alguém por um crime se não tem a materialidade. Então, a materialidade ela é comprovada também por esse laudo que é essencial. E também tem a previsão, né, no Código de Processo Penal que os crimes que deixam vestígio, que eles precisam ter esse laudo. Então, o perito ele é fundamental pra gente. Médico legista, também importantíssimo. Desde o trabalho mais simples, que é o corriqueiro do dia a dia, aos mais complexos, como, por exemplo, um crime de homicídio. Dia a dia, uma pessoa quando ela é presa, ela é conduzida em flagrante ou apreendida como menor, quando é conduzida para a delegacia, a polícia, ela tem que atestar que aquela pessoa, a integridade, tem que comprovar que a integridade física, a integridade física dessa pessoa, né? Que não houve nenhum tipo de agressão, que todos os direitos humanos foram resguardados. Então, a princípio, né, quando vai no médico da cidade, porque nem toda cidade consegue ter um médico legista 24 horas por dia, então, às vezes, o laudo do hospital também serve, e depois o médico legista faz um laudo indireto a partir desse laudo do médico do hospital, ou da UPA, ou do postinho da cidade ali. Então, o médico legista, ele acompanha a gente desde esse momento de um flagrante. Um exame de lesão corporal de vítima de violência doméstica, por exemplo, que foi agredida por alguém. Exame, às vezes, né, se tiver ali um médico legista mais qualificado, um laudo de crime sexual, de estupro, e o laudo de necrópsia, num crime de homicídio. E isso fala muito, muito, muito pra gente, o laudo de necrópsia. Quando a gente vai investigar um homicídio, a gente saber a causa-morte é fundamental. É fundamental. Então, assim, a gente precisa desse laudo, né, para comprovar também a materialidade. A gente comprova também por outros meios ali, que o certidão de óbito, que a pessoa foi morta, mas eu preciso comprovar a causa da morte e fazer um liame entre essa causa, o suspeito, né, indicar todos os elementos de informação que apontam para aquela pessoa. Então, esse laudo também é fundamental. Então, eu, por exemplo, adoro medicina legal. Eu adoro, era uma das minhas matérias favoritas quando eu estudava para concurso. Gosto bastante, adoro ver um laudo médico, sabe? Um laudo de necrópsia. Então, você vê a causa-morte ali porque o corpo fala. Então, tem vários detalhes que a gente vê. Por exemplo, se um corpo foi arrastado, se uma cena de crime foi mexida, né? Igual tem as manchas de hipóstase, que o corpo, até umas 12 horas, se você, por exemplo,
Uma pessoa, ela foi morta em decúbito dorsal. Ela foi morta e ficou, assim, deitada no chão de costas. E aí, vamos supor que dentro desse período aí, né, de 12 horas, umas 12 horas depois aí, a pessoa se arrependeu, foi lá e ela mexe no crime, na cena do crime, e pendura esse corpo simulando um enforcamento. Então, a gente sabe, o corpo fala, que a partir dessas manchas, porque o sangue ele vai concentrar nessa parte de trás aqui do corpo, então a gente sabe que aquela pessoa não tem como ela ter morrido pendurada, porque se ela tivesse morrido pendurada, o sangue ia estar nas extremidades de baixo, né, no caso nas pernas, ou se ela tivesse sentada aqui nas nádegas, no glúteo e tal. Então, a gente sabe que o local de crime foi mexido, que o corpo foi mexido, que teve ali uma fraude para tentar ludibriar as investigações. Por exemplo, a morte por asfixia, morte por esganadura. A morte por esganadura que ela só pode acontecer assim, né? A morte por esganadura, lembra quando você quer esganar uma pessoa? Então, essa é a morte por esganadura. E também a morte por estrangulamento, que é quando você passa uma coisa em volta do pescoço e puxa. São dois tipos de morte que a gente não consegue, a pessoa não consegue falar que houve um suicídio, porque você não consegue se matar assim. Não vou falar pra tentar não, tá, gente? Não tentem esse caso, mas isso é comprovado. Se você tentar se estrangular, se esganar ou se estrangular, você não consegue. Porque com o tempo você vai, né, vai passando ali os segundos, um minuto, não me recordo o tempo, mas depende também da pessoa, do tamanho da força que é empregada. Você vai perder a força, você vai desmaiar, né? Você vai desmaiar, você vai perder a força, então você vai parar de fazer o movimento. Então você vai desmaiar, então você não. Aí depois você volta, então você não consegue se matar desse jeito. Então, se no laudo de necrópsia, eu já fiz prisão assim, tá? Que era um homicídio, mas a princípio dado como causa natural, e a gente foi ver, o laudo era esganadura, ou seja, a vítima ela foi esganada, você não consegue se matar desse jeito. Então, gente, assim, é fantástico o trabalho também do médico legista. E como eu falei para vocês, nós somos, né, uma equipe. Em outros estados, só lembrando que existe a polícia científica que tem essas carreiras com o nome que eu não me recordo no momento, mas que fazem basicamente essa função. Tem estados também, por exemplo, como o de São Paulo, que tem a carreira de papiloscopista, ou pelo menos tinha até quando eu estava para o concurso, que é quem trabalha com as digitais de identificação e tudo mais. Então, assim, nós temos algumas mudanças de nomenclatura de um estado para o outro. Mas, em síntese, é assim que roda, né, uma investigação com cada carreira. E é fantástico. Gente, eu amo meu trabalho, eu amo ser policial. Então, por isso que eu conto aqui com muito gosto. Porque é muito bom você investigar. Aí você pega o laudo de local. E aí você pega o laudo de necrópsia e os levantamentos que os investigadores fizeram ali, as oitivas que um escrivão vai botar uma maldade para fazer, às vezes você acompanha, você pega uma pessoa na contradição ali que ela disse uma vez, depois ela disse de novo. Então, assim, é tudo ligado e é maravilhoso. Eu falo que Inquérito Policial, pra mim, é como uma série da Netflix. Eu falo Netflix mas antes só tinha Netflix, agora tem várias plataformas, né? Mas pra mim é como se fosse uma série que a gente vai acompanhando e quando a gente junta aquilo tudo, é maravilhoso. Então, em síntese, é isso. Em outras carreiras, a gente tem contato, por exemplo, com a Polícia Militar. A Polícia Militar é uma polícia ostensiva, que fica mais na rua, com o intuito, né, de ver se está acontecendo algum crime, se for acionado o 190, né, quem nunca ouviu falar. Ligou para o 190 ali, a Polícia Militar ela comparece no local. Não é a Polícia Civil que comparece, nós somos uma polícia judiciária. Nós não somos ostensiva. A gente tem mais essa função de investigar. Nada impede que a gente faça uma prisão em flagrante também. Mas, geralmente, quem é acionado é o 190, a Polícia Militar comparece no local para ver se tem alguma situação de flagrante ali. E a Guarda Municipal também, né, que agora veio com muita força aí em alguns estados, em alguns municípios, que vem atuando também, às vezes numa situação de flagrante, até mesmo de tráfico de drogas. Não é, a princípio, a função de um guarda municipal, mas, como nós temos previsão legal, uma situação de flagrante, qualquer um do povo pode prender, né? Então, como que a gente tem contato? Vou unificar dessas duas carreiras aqui para o vídeo não ficar muito longo, falar mais ou menos como que é o contato da Polícia Civil com essas duas carreiras,
que aconteceu um crime em flagrante. A polícia militar conduz aquela pessoa, né, que acabou de cometer aquele crime, foi pego cometendo, enfim, estava uma das situações do artigo 302 do Código de Processo Penal. Eu não faço flagrante, gente, há um bom tempo, porque eu não sou plantonista, mas esse é outro assunto. Mas é o 302, porque eu já fiz muito flagrante na minha vida, muito flagrante. Enfim, então eles conduzem essas pessoas para a delegacia. A polícia militar, ela tem a competência para fazer um termo circunstanciado de ocorrência, que é para as infrações, né, de menor potencial ofensivo, crimes ou contravenções penais com a pena até 2 anos. Então, a Polícia Militar, há um tempo atrás, né, conseguiu essa prerrogativa de instaurar um TCO. Por exemplo, teve uma briga, ameaça, via de fato, então a Polícia Militar já lavra esse termo, já encaminha para a Justiça, não tem participação da Polícia Civil. Mas, se é um crime, né, que a pena máxima excede 2 anos, é uma situação de flagrante, então, eles conduzem para a delegacia de polícia e vai ser o delegado de polícia, que é a autoridade policial, que vai lavrar esse flagrante. Ou vai lavrar esse flagrante, ou se entender que pode haver ali uma situação de flagrante, a gente lavra esse termo e aí nós vamos colhendo aqueles elementos ali em cognição sumária mesmo, as oitivas, os laudos que teve ali a princípio, e a gente vai ver se a gente vai ratificar ou não esse flagrante. Ratificar o flagrante é o quê? Eu entendo que há sim aqueles elementos ali do flagrante, que há sim indícios de algum crime, eu vou ratificar, essa pessoa vai ser presa. Então, essa função de conduzir para a delegacia de polícia, a princípio qualquer pessoa pode prender, mas geralmente é a polícia militar ou a guarda municipal que faz que conduz essas pessoas, né, para a polícia. Para a delegacia de polícia, para a autoridade policial lavrar esse flagrante ou não. E é a partir daí que a gente tem o contato com a polícia penal. A polícia civil não toma conta mais de preso. Aqui, antes, a polícia civil que era responsável, né, pela cadeia, onde ficavam as pessoas presas mesmo, mas isso há muito tempo. Eu sou delegada, né, relativamente pouco tempo, vai fazer 4 anos, então a gente não tem esse contato mais com preso, a pessoa que já está presa ali, mesmo preventivamente. Então, a pessoa conduzida para a delegacia, ela está presa, foi presa ali em flagrante, a gente só fica um tempo com a pessoa ali na delegacia, tempo de o médico legista, se não tiver passado ainda, e depois a gente vai conduzir essa pessoa para o presídio, que é lá que a polícia penal vai atuar. A polícia penal, que antes era o que a gente falava no cargo, né, agente penitenciário, agora se tornou a polícia penal, que atua nesses presídios. Então, a partir do momento que eu lavrei o flagrante, prendi uma pessoa, aí a gente faz todos os ofícios, encaminhando, avisando o juiz, promotor, defensoria, alguém que a pessoa queira comunicar que ela foi presa, e aí a gente vai encaminhar essa pessoa para o presídio. E lá que os guardas municipal, que o policial penal, né, atua. Então, assim, cada um tem sua função, toda função da polícia é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito da minha função da polícia judiciária, que é investigar. É muita responsabilidade, mas eu gosto bastante. Só pra gente finalizar aqui, mais uma questão sobre o meu cargo, né, voltando ao cargo de delegado de polícia, a gente também tem uma questão de nós sermos gestores da unidade policial. Eu sou gestora da minha unidade, como eu falei, eu não sou plantonista. Aqui, a gente tem um regime de plantão. Alguns delegados e escrivães são plantonistas, eles só atendem, ficam por conta, né, tem a escala, né, de plantão, só atendem essas questões de flagrante. Então, chegou lá, ele vai lavrar o flagrante e esse flagrante vai ser encaminhado para a delegacia diária, que no caso é a minha delegacia. Eu trabalho em expediente só, segunda a sexta, e às vezes sou escalada para plantão. Já fui muito escalada para plantão. Inclusive, carnaval tá chegando, né? E a gente vai trabalhar no plantão. Então,
os plantonistas encaminham para a delegacia diária, que no caso é a minha delegacia. Então, teve um tráfico de drogas que aconteceu de madrugada, né? Eu não trabalho de madrugada. No outro dia seguinte, eu já vou abrir, né, no meu sistema, esse flagrante já vai estar lá para mim. E todos os materiais que foram apreendidos, celular, às vezes alguma questão, algum objeto, né? Não droga e arma que já vai direto para o Instituto de Criminalística para fazer o laudo, mas esses objetos também vêm para a delegacia para a gente ver se vai restituir, se vai destruir, se vai encaminhar para o Instituto. E aí, a partir daí, eu vou tocar essas investigações, eu, a minha equipe, e também tem essa questão de gestora, né? Eu vou controlar a questão ali do ponto, às vezes você tem servidor que é cedido pra gente da prefeitura, a gente tem que controlar, gente, tipo assim, acabou o papel higiênico na delegacia, isso, então a equipe já avisa, então tem que fazer um ofício, tem que pedir, tem que pedir material de limpeza, tem que pedir papel higiênico, ou então tô sem estagiário, eu preciso de estagiário pra me ajudar aqui. Gente, estagiário, não vamos esquecer de estagiário, não, estagiários são fundamentais, viu? Estagiários moram no meu coração. Então, a gente tem essa questão de sermos gestores também, né? Da nossa unidade policial. Tanto as questões administrativas, quanto também de conduzir essas investigações. Pelo menos é assim que acontece aqui em Minas Gerais. Mas, em síntese, é isso que vai acontecer no Brasil todo, né? Se tiver uma situação de flagrante, que são as formas que se instaura um inquérito policial, que é ou por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Em síntese, é isso que vai acontecer, por mais que mude, né? Uma coisa assim, se é plantonista, delegacia diária, como a gente fala aqui, mas é assim, porque a lei, ela se aplica em âmbito federal, então é assim que vai acontecer, basicamente, uma investigação e as outras funções também, que são essenciais pra gente, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui e me seguir aqui no canal pra gente poder trazer mais temas como esses aqui, tá bom? Beijo!